Questão número 6. Determine o coeficiente angular das seguintes retas. Então, repare que eu tenho duas retas nesse exercício, a vermelha e a azul, e ele quer o coeficiente angular de cada uma delas. Segunda pergunta. O que se pode afirmar sobre os coeficientes angulares dessas duas retas paralelas? Tá certo? Então, olha só. Aqui a gente vai perceber o seguinte. Ó, são dadas as equações da reta R, 5x menos 7y mais 8. Se eu passo esse mais 8 para o lado direito do sinal de igual, fica igual a menos 8. Então, essa equação de vermelho aqui, ó, que está com 5x menos 7y igual a menos 8, é a mesma dessa reta aqui. A diferença é que o 8, no gráfico, o 8 está do lado direito e no enunciado, o 8 está do lado esquerdo. Por isso que aqui está mais 8 e aqui menos 8. É só passar o número, trocar o número de lado. Certo? E a reta T, 5x menos 7y mais 3 igual a 0, é a mesma reta aqui de azul. 5x menos 7y, só que ao invés de botar o mais 3 do lado esquerdo do sinal de igual, eu passei ele para o outro lado e ele ficou menos 3, tá certo? Então essa é a diferença de sinal, mas as duas são a mesma equação, escritas de formas diferentes. Então vamos calcular o coeficiente angular de cada uma dessas retas, para ver o que acontece. E aí eu vou calcular do jeito mais simples. Eu não vou usar a fórmula, eu vou pegar a equação geral e vou simplesmente isolar o valor de y, tá certo? Então, fazendo isso aqui com a reta R, vou escrever a forma reduzida dessa equação. Menos 7y igual a, passo 5x para o lado direito, passo mais 8 para o lado direito. Agora, esse y, como eu quero isolar, eu vou passar esse menos 7 para o lado direito dividindo. Então, y é igual a menos 5x menos 8 dividido por menos 7. Para olhar o coeficiente angular, é o número que multiplica o x, né? Eu tenho que procurar o número que multiplica o x quando eu tenho a equação reduzida da reta. Só que aqui você vai reparar que eu tenho o 5 em cima negativo multiplicando o x, mas eu tenho esse menos 7, que ele faz parte do coeficiente angular também. Então, para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar esse menos 7 para o 5x e para o 8. Então, vai ficar menos 5x sobre menos 7, aí vem menos 8 sobre menos 7, tá certo? Agora, veja o que acontece aqui. Esse menos com esse menos vira um mais, então 5 sobre 7 com o x aqui. E esse menos com esse menos aqui vira um mais, 8 sobre 7. Qual é o coeficiente angular dessa reta de vermelho aqui, ó? Então, o coeficiente angular dela é 5 sobre 7, positivo, tá certo? Agora vamos para o coeficiente angular da outra reta, essa reta aqui. Então, de novo, eu vou obter a equação reduzida, vou isolar o y, tá certo? Então, vamos fazer aqui do ladinho. Então, vai ficar menos 7y, passo 5x para o lado direito, fica menos 5x, passo mais 3 para o lado direito, fica menos 3. Agora, eu passo o menos 7 dividindo também. Então, vai ficar menos 5x, menos 3, tudo dividido pelo menos 7. Vou separar um menos 7 para o 5x e um menos 7 para o menos 3. Menos 5x sobre menos 7, menos 3, menos 7. Então, o y vai ser esse menos com esse menos dá mais. 5 sobre 7, como a divisão não dá exata, eu vou deixar 5 sobre 7, x. E aqui, menos com menos dá mais também. E 3 dividido por 7, como não dá exata, eu vou deixar 3 sétimos. Qual é o coeficiente angular dessa reta? É o número que multiplica o x. Também é 5 sobre 7. Então, repare o seguinte. Esse m é o coeficiente angular da reta T. Vou escrever assim, m da reta T. E o outro m que eu achei é o m da reta R, né? Que também deu o quê? 5 sobre 7. Qual é a conclusão que a gente tira daí? As duas retas, a gente consegue ver pela figura que elas são paralelas, elas não vão se cruzar. E aí eu tenho que o m do R é 5 sétimos e também o m do T é 5 sétimos. Qual é a conclusão? Sempre que duas retas são paralelas, o coeficiente angular das duas tem que ser igual, tá certo? Então, se duas retas são paralelas, os seus coeficientes angulares, são iguais.
iguais. Tá certo? Repare que a diferença entre duas retas paralelas, quando eu escrevo a equação reduzida de cada uma delas, ó, a diferença entre elas vai estar somente no coeficiente linear. Ok? A parte do coeficiente angular, ó, é a mesma. Tá certo? Mas o coeficiente linear é diferente. Tá ok? Então, guardem essa conclusão que ela é muito importante. Sempre que você sabe que duas retas são paralelas, necessariamente você vai verificar que os coeficientes angulares delas são os mesmos, são iguais.